Boris Johnson é uma desgraça a mais para o Reino Unido. Nesta quarta-feira, o bobo da corte vai ao Palácio de Buckingham e deve ser convidado pela Rainha Elizabeth II para formar o próximo governo do Reino Unido. Pode ser o fim do país na sua forma atual, que existe desde 1922, quando a República da Irlanda se tornou independente. Se o Reino Unido realmente sair da União Europeia, é provável que a Escócia convoque um novo plebiscito sobre a independência para deixar o Reino Unido e voltar à Europa. Depois de uma longa agonia, que vem desde que o eleitorado votou por 52% a 48% a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, em 23 de junho de 2016, Johnson foi eleito líder do Partido Conservador para concluir o divórcio com a Europa. O resultado foi anunciado hoje. Ele promete retirar o país com ou sem acordo em 31 de outubro. Sem acordo, será um desastre. O problema é que Boris Johnson é um palhaço e um bufão, conhecido como desonesto, mentiroso, preguiçoso e racista. Seu único objetivo na vida é sua própria fama e fortuna. Nem um verdadeiro eurocético ele é. Antes da campanha para o referendo, Johnson escreveu 2 textos, um a favor da permanência na União Europeia e outro a favor da saída. Na última hora, optou pela saída. Como grande oportunista, decidiu apoiar a saída na esperança de realizar seu maior sonho, virar primeiro-ministro do Reino Unido. Filho da aristocracia, Johnson tem antepassados ingleses, franceses, alemães, irlandeses, turcos e russos. Ele estudou no Colégio Eton, ao lado da nata da elite britânica, e se formou na Universidade de Oxford, uma das melhores do mundo. Johnson começou a trabalhar como jornalista no jornal The Times. Foi demitido por publicar uma citação falsa. Mesmo assim, conseguiu emprego no Daily Telegraph, o jornal de qualidade mais vendido no Reino Unido, porta-voz do Partido Conservador. Seu editor na época, Max Hastings, o considera totalmente incapaz de governar o país. Como correspondente do Telegraph em Bruxelas, junto à União Europeia, Johnson escreveu vários artigos contra o projeto de integração da Europa, mais para se destacar dos colegas do que por ideologia. Em 1999, virou editor-chefe da revista conservadora The Spectator. Um dia, teria comentado com colegas que ninguém ergue estátuas para jornalistas. Johnson queria a glória. Em 2001, foi eleito deputado da Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico. Sua maior vitória nas urnas foi a eleição para prefeito de Londres, em 2008, derrotando o então prefeito Ken Livingstone, da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista. Johnson foi reeleito em 2012, mas sua administração é considerada desastrosa, com projetos extravagantes que deixaram dívidas de 1 bilhão de libras à cidade. Johnson fez um novo ônibus de 2 andares que os usuários consideravam fornos, um teleférico através do Rio Tâmisa e uma ponte coberta de verde. Muitas de suas ideias nunca saíram do papel. De volta ao parlamento, em 2015, quando os conservadores conquistaram maioria absoluta, Johnson viu no referendo de 2016 a oportunidade de sua vida. Fez campanha prometendo investimentos de 350 milhões de libras por semana no Serviço Nacional de Saúde, que garante assistência médica gratuita para todos os moradores do país. Quando a saída britânica da União Europeia, Brexit, venceu, surpreendentemente, ficou claro que os brexiteiros não tinham qualquer plano para levar adiante a decisão popular. O primeiro-ministro David Cameron pediu demissão, mas Johnson não ganhou a disputa pela liderança do Partido Conservador. Uma regra não escrita da política britânica diz que quem mata o rei não ascende ao trono. Johnson e seu aliado Michael Gove, então ministro da Justiça, foram vistos como traidores de Cameron.
Quando Gove retirou o apoio a Johnson, em mais uma traição, o partido acabou escolhendo a ministra do Interior, Theresa May, que entra para a história como uma das piores governantes do país. Boris Johnson foi ministro do Exterior de May. Ao receber a notícia, o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt comentou: "Espero que seja uma piada." Johnson é famoso pelos insultos contra outros países europeus. Depois de 1 ano e meio de negociações com os outros 27 países membros da União Europeia, May obteve um acordo rejeitado 3 vezes pela Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico. Sem sucesso no divórcio com a Europa, a primeira-ministra pediu demissão. Para os conservadores, Johnson é a esperança de concretizar a saída da União Europeia, manter a unidade do partido e conter o crescimento do neofascista partido da Brexit, que obteve 34% dos votos nas eleições para o Parlamento Europeu em maio deste ano. Como 44% das exportações britânicas vão para a Europa e 55% das importações vêm de lá, uma ruptura total com o mercado comum europeu será catastrófica. O Banco da Inglaterra prevê uma queda de mais de 10% no produto interno bruto em 5 anos e uma queda ainda maior da libra em relação ao dólar e ao euro. Voluntarista, Johnson é arrogante, mas não tem planos viáveis. Se não cumprir a promessa de sair da União Europeia em 31 de outubro, seu governo pode ser o mais curto da história britânica. Ele acena com a possibilidade de fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas o representante comercial do governo Donald Trump fez exigências que mostram claramente que Washington não fará nenhuma concessão em nome da suposta relação especial entre a ex-colônia e o antigo império. Ultranacionalista, Trump gostaria de implodir a União Europeia. Apoia os governos neofascistas da Hungria, da Itália e da Polônia. Elogia Johnson, que foi o primeiro político importante do Reino Unido a declarar Trump como incapaz de governar os Estados Unidos. Quando então o candidato Trump afirmou que a polícia não ia a algumas áreas de Londres de maioria muçulmana, o então prefeito reagiu furiosamente. Como Trump e Johnson são cínicos e mentirosos, esqueceram a troca de insultos do passado. Faltam 100 dias para o prazo limite de 31 de outubro para a saída do Reino Unido da União Europeia. Não há tempo para renegociar o acordo e os sócios europeus já deixaram claro que o acordo fechado com Theresa May é inegociável. Por outro lado, o parlamento britânico já decidiu que vai rejeitar uma saída dura sem acordo com os sócios europeus. O ex-primeiro-ministro John Major advertiu que vai processar Johnson se ele tentar suspender a atividade parlamentar para sair da Europa de qualquer jeito e aprovar a Brexit na marra. Sem o apoio que Trump tem no Partido Republicano dos Estados Unidos, Johnson não será tão extremista nem ideológico como o presidente americano. É liberal nos costumes e na economia, a favor do livre comércio que o diferencia de Trump. Outro ex-primeiro-ministro, Tony Blair, entende que só uma consulta popular pode resolver o problema criado pelo plebiscito de 23 de junho de 2016. Seria um desastre para o Partido Conservador, que está rachado ao meio. Era o partido dos nobres, dos ricos e do empresariado. Sob a liderança do esquerdista radical Jeremy Corbyn, o Partido Trabalhista também está profundamente dividido. Só o Partido Liberal Democrata está decididamente a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Mais preocupado em chegar ao poder, Corbyn está mais interessado em eleições antecipadas do que num referendo para confirmar ou não a saída da União Europeia. A comédia de erros continua, agora com um bufão no comando. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.